Senhor, meus irmãos, bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade, passando aqui para deixar a palavra do dia para você, em nome de Jesus. Então já se inscreva no canal se você não é inscrito, curta nossos vídeos, compartilhe, ajude a propagar a palavra do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Gostaria de trazer uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 10, que fala sobre o centurião romano que se converte ao nosso Senhor, que recebe a salvação para si e para sua família. Amém? A palavra diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 10 do livro de Atos. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara. Viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome, Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Amém, meus irmãos? Quero me utilizar aqui dessa palavra para trazer uma introdução. O Senhor tem uma mensagem muito maravilhosa para o seu coração, então já deixa o seu coração aberto, quebrantado, para que a palavra do nosso Senhor entre e gere frutos nele. E esses frutos cresçam e gerem mais frutos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui nós temos o centurião romano na sua casa, era um homem bom, praticava esmolas, ele e sua família eram tementes a Deus, faziam as suas orações, porém ele não era salvo. Ele era um homem bom. E aí o que acontece? Por ele ser um homem bom, praticar esmolas, ajudar os pobres, ajudar as pessoas que necessitavam, ter um coração voltado para o Senhor envia um anjo para ele. Percebam algo, irmãos, aqui estava se iniciando a igreja do Senhor. Não era formada como já está formada hoje, a palavra de Deus não estava revelada como está hoje, estava tudo muito no início. Apenas recentemente tinha partido Cristo para a glória, ressuscitado, morrido por nós, ressuscitado por nós, partido para a direita do Pai, para a destra de Deus. Então estava a igreja no seu início. E dentro desse início, apenas as pessoas que estavam tendo acesso à graça de Deus eram os judeus, porque Jesus, na sua forma humana, veio dos judeus. Os judeus, como já falamos em outros vídeos, eles eram a nação de Deus do Velho Testamento, por onde Deus queria se revelar, mostrar o seu nome, mostrar o seu poder. Só que esse povo, devido muitas vezes ter se rebelado contra a vontade do Senhor, não estavam vivendo dentro da aliança, dos princípios da aliança que Deus tinha estabelecido com eles. E o desejo do coração de Deus sempre foi salvar todo homem que nele cresce. Então, Deus estava usando o povo de Israel para se revelar ao mundo, porém o povo de Israel, na sua grande maioria do tempo, não aproveitou da oportunidade por ser a nação de Deus, por ter a aliança de Deus, para viver na terra como povo de Deus. Então aqui vem Jesus, morre e ressuscita e derrama o seu sangue para purificar o homem do seu pecado. E aqui é um ponto muito importante, porque aqui entra um divisor, irmãos. Aqui é quebrado uma parede de separação entre o povo gentil e o povo judeu. E é muito interessante que é usada a pessoa de Cornélio e também será usada a pessoa de Pedro. Já vou trazer aqui o que aconteceu com Pedro. Pedro era um dos discípulos, apóstolos mais próximos de Cristo, talvez um dos líderes da igreja no seu início, e um homem cheio do Espírito Santo, cheio de virtudes, porém que carregava muito dentro de si ainda costumes da lei, costumes da velha aliança, da primeira aliança que tinha sido feita com o seu povo, o povo israelita. Então, Simão está ali orando, Deus envia um anjo. Percebam algo, irmãos, o anjo não prega para ele. Anjos não foram chamados para pregarem o evangelho. Os anjos são servos de Deus e conservos
daqueles que creem, como a palavra do Senhor nos ensina. Então o anjo foi enviado até Simão para que Simão chamasse um homem, um crente, para pregar o evangelho. Os crentes, os nascidos de novo, os filhos de Deus, é que pregam o evangelho. Então Simão volta daquela visão que o anjo tinha vindo, dito para ele chamar Pedro, e esse homem pega alguns soldados que trabalhavam para ele, alguns funcionários seus, envia até onde o anjo falou que Pedro estaria, e do outro lado, nós vemos Deus trabalhando em Pedro, porque dentro da lei, irmãos, era proibido para os judeus tocarem alguns tipos de animais, até comerem alguns tipos de animais, bem como também até entrarem na casa de gentios, fazerem negócios com eles. Era proibido pela lei. Isso tinha um ensinamento mais profundo que num outro vídeo a gente pode entrar sobre isso, mas não é nisso que eu quero me deter aqui. E aí Deus estava trabalhando no coração de Pedro, porque a graça de Deus e a obra que Cristo realizou na cruz não era mais apenas para o povo gentil, para o povo judeu, era para todo o homem que nele cresce. Era para todos. E isso precisava ser quebrado nos judeus, precisava ser quebrado nos primeiros cristãos que eram judeus, nos primeiros seguidores de Cristo, nos primeiros filhos de Deus, porque eles eram judeus. Eles eram os seguidores, os apóstolos, os discípulos que andaram com Jesus enquanto ele estava em vida. Então Deus dá uma visão para Pedro, enquanto ele também estava orando, onde vinha um lençol, descia do céu, com os animais que eles consideravam impuros. E aí uma voz vinha e falava, mata e come. E ele falava, de maneira nenhuma, matarei e comerei, porque nunca toquei numa coisa impura. Isso por 3 vezes, até que a voz falou para ele, não tornes tu comum e impuro aquilo que eu purifiquei. E ele ficou com aquela visão, meditando nela, até que nesse momento chega os homens enviados por Cornélio e o Espírito Santo fala com ele, os homens entram, se hospedam, e depois o Espírito Santo traz a revelação para ele, e ele vai com esses homens até a casa de Cornélio. Percebam que se não houvesse uma intervenção de Deus ali, dando a visão para Pedro e revelando que a graça de Deus era para todos os homens da terra que nele crescem, Pedro talvez não teria ido, bem provável que não iria com aqueles homens e não entraria na casa de Cornélio, porque a lei proibia, como ele mesmo fala, de um judeu entrar na casa de um gentil, de um povo de outra nação. Então Pedro chega na casa de Cornélio, entra na casa de Cornélio e já começa falando. Vocês sabem que a lei proíbe de um judeu entrar na casa de vocês, na casa de um gentil. Porém, Deus falou comigo em visão para mim não fazer comum ou imundo aquilo que ele purificou. E eu entendi por revelação do Espírito Santo que a graça de Deus também chegava para vocês. E Pedro começa a pregar a palavra, e por ele ter começado a pregar a palavra, e aqueles homens, Cornélio e sua família, estarem com o coração quebrantado, eles são cheios do Espírito Santo e são salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E por que, irmãos, que eu quero usar essa passagem aqui para trazer uma mensagem para você? Por que eu quero fazer isso? Por que o Espírito Santo colocou em meu coração para me trazer essa passagem hoje? Porque, irmãos, aqui há 2 pontos. Primeiro, Cornélio era um homem muito bom. Um homem que fazia coisas que provavelmente eu e você nem fazemos. Mas mesmo assim ele não era salvo. Ele precisava ouvir a palavra de Deus que ministrava sobre a obra que Jesus Cristo realizou na cruz. Ele precisava ser lavado pelo sangue do Senhor para que ele conseguisse a salvação. A graça para ser completa na vida de um homem, ela não vem pela justiça própria. Ela não vem pelo que eu e você fazemos, ela vem pelo que Cristo fez por nós. Então é muito importante que você entenda isso. Não interessa se você é uma pessoa boa, uma pessoa que tem boas ações, uma pessoa que tem bons atos para com a sociedade. Se você não receber Jesus Cristo na sua vida como único e suficiente Salvador, se você não crê que Ele morreu para levar seus pecados, ressuscitou para te dar vida, Ele lava com o sangue dele a sua vida, Ele te dá uma nova vida, se você não crê com o seu coração e verbalizar com a sua boca, você não terá sua salvação. Porque a salvação não vem por atos de justiça própria, ela vem quando eu creio em Cristo. Então você precisa crer nele com todo o seu coração, com todo o empenho do seu espírito. Você precisa crer. É por mim que Jesus morreu. Eu tomo posse dessa salvação. Você precisa crer. Quando você crê em Cristo e no que Cristo fez por você,
aí sim você recebe a salvação. E também tem um outro ensinamento muito grande, que Deus já estava mostrando para Pedro, para os judeus da época, e ele mostra hoje, que Deus não faz acepção de pessoas. Não existe pessoa, não existe problema que Deus não resolva. Não existe uma pessoa numa situação que Deus não possa transformar e mudar a vida dela. Talvez você olhe para um morador de rua e pense, aquele ali não tem mais jeito. Tem jeito para ele sim. Se ele ouvir o evangelho e ele crê, Deus muda a vida dele. Talvez você olhe para uma pessoa que está lá numa situação de pecado, num estado terrível de vida, e você diga, essa pessoa não tem mais jeito. Tem jeito sim. Se você crê que Jesus mudou e muda a sua vida, Jesus também pode mudar aquela vida. Não existe problema e situação que Deus não transforme. Não existe uma vida que Deus não possa restaurar. Não existe. Não existe uma situação que Deus não possa mudar, que Deus não possa trabalhar. Não existe a condição que uma pessoa esteja, que Deus não possa transformar essa pessoa numa nova vida. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas. Assim como não é pela justiça própria que somos salvos, é pela fé em Jesus Cristo. Também Deus não faz acepção de pessoas. Não podemos julgar pessoas pelas situações e condição que elas estão. Talvez elas nunca tiveram acesso à palavra de Deus. Por isso que eu pedi no início do vídeo, compartilhe esse vídeo, compartilhe para que chegue em pessoas que estão, às vezes, em situação de morte. Às vezes a pessoa está nos últimos suspiros de sua vida. Às vezes a pessoa está emaranhada em drogas, em vícios, exatamente indo morar na rua, em situação padecendo, sofrendo, em depressão, achando que não tem mais jeito para ela, mas se a palavra do Senhor chegar até ela e o Espírito Santo intervir, há jeito para ela sim. Nós precisamos crer, você precisa crer que assim como há jeito e solução para a sua vida, há jeito e solução para qualquer ser humano que crê no Senhor. Não interessa a condição que você esteja, não interessa a condição que a pessoa que você conhece esteja, se Jesus Cristo entrar na vida dela, Ele muda a vida dela, Ele mudou a minha vida, Ele me transformou, e Ele pode fazer, e Ele quer fazer, e se você crer, Ele vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tem para você nesse dia, nesse momento, que você creia no Senhor Jesus Cristo e não olhe. Uma vez, um certo momento, chegou um jovem e falou para Jesus, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele, não sou bom, bom é o Pai. Não que Jesus não fosse bom, ele era o Filho de Deus, mas o que ele estava querendo ensinar? O homem não é bom, bom é Deus que entregou seu Filho por nós. Bom é Deus que se fez homem e morreu na cruz por nós, então não adianta eu ter atos de bondade. Esses atos de bondade não me salvam. Não que eu não preciso ser uma pessoa caridosa, muito pelo contrário, eu devo ser. Se eu tenho condições para ser, se eu tenho tempo para ser, eu preciso ser. A sociedade, a humanidade precisa de pessoas caridosas e boas, bondosas, mas sabendo que isso não nos leva à salvação. O que nos leva à salvação é Jesus Cristo. Crucificado, ressuscitado. É eu crer que Jesus morreu e ressuscitou por mim. É eu crer que Ele ressuscitou. Ele morreu levando os meus pecados e Ele ressuscitou me trazendo vida e vida abundante, saúde abundante, poder para mim andar nessa terra sem depender mais das minhas capacidades, sem depender mais das minhas habilidades, mas dependendo dEle. Dependendo dEle. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Deus não faz acepção de pessoas. Não interessa o que você faz, o que você pratica, como você vive. Se você abrir seu coração, se você render seu coração, se você entender que a vida que você está vivendo não está te levando a lugar nenhum, você rejeitar isso de você, você não querer isso para você e você chamar Jesus para sua vida, Ele vai entrar, vai te mudar, vai te transformar e vai fazer em você uma vida nova. Ele tem uma vida nova preparada para você. Tome posse pela fé em nome de Jesus. Eu sei que essa mensagem está atingindo muitos corações. Ajude essa mensagem a atingir outros corações também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você, eu quero que você feche seus olhos, abra seu coração e diga para você mesmo, eu não quero mais essa vida, eu quero Cristo na minha vida. Eu preciso de Jesus, assim como Cornélio. E entenda algo aqui, tem mais um outro ensinamento. Cornélio não foi salvo sozinho, ele trouxe toda a sua família para a salvação.
Porque quando Pedro chegou na casa dele, não estava só ele esperando Pedro. Ele reuniu todos os seus familiares, amigos, parentes, todas as pessoas que queriam uma vida nova. Ele trouxe para a sua casa para ouvirem a palavra e serem transformados. Seja um agente da salvação. Traga pessoas para serem salvas também. Leve essa mensagem até outros lugares para que as pessoas sejam salvas. Jesus Cristo morreu por todos. Todos os que creem serão salvos. Todos os que entregarem a sua vida para Ele terão a sua vida transformada, mudada e restaurada, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, nesse momento, por essas pessoas que me ouvem e me assistem, Senhor. Talvez elas estão do outro lado do país, eu aqui em Santa Catarina, talvez ela no Rio Grande, na Bahia, lá no São Paulo, Rio de Janeiro, não interessa. Onde a palavra do Senhor está chegando, Pai, eu creio que se tiver um coração aberto e quebrantado do outro lado, haverá salvação, haverá mudança de vida, haverá transformação. Eu creio, Senhor. Eu creio que onde Tua palavra entra, Senhor, onde há um solo, uma terra fértil, um coração quebrantado, a palavra entra, gera frutos, gera mudança, gera transformação. E eu creio que a Tua palavra está entrando em corações agora, Senhor. Pessoas estão entendendo que não são pelos atos de bondade que são salvas. Pessoas estão entendendo que independente da sua condição, se elas crerem no Senhor Jesus, elas serão salvas, elas terão vida nova, vida abundante, elas terão a eternidade ao seu lado. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra está entrando e fazendo a sua obra, Pai. Eu creio. Abra os corações, Espírito Santo. Abra os corações, quebrante corações. Em nome de Jesus, eu quebro agora todos os impedimentos que possam se levantar para que essa palavra não entre nos corações, não traga vida eterna, não traga salvação. Eu quebro esses impedimentos em nome de Jesus e eu declaro liberdade na vida e no coração, Senhor, daqueles que me ouvem e me assistem. Em nome de Jesus, eu declaro vida. Eu chamo vida sobre você, meu irmão. Eu chamo vida sobre você, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração. É um prazer para mim compartilhar com você, mas você precisa crer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Um forte abraço a todos. Não saia do ambiente da palavra, não saia do ambiente da fé. Creia que Jesus morreu e ressuscitou por você e você vai ter a vida eterna ao lado dele, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Amém.